Toma se revela como um filme que não tem pressa em ser compreendido, e essa característica o distancia imediatamente de narrativas mais convencionais ao assumir que o verdadeiro centro dramático não está nos acontecimentos visíveis, mas naquilo que os personagens evitam enfrentar diretamente, e ao longo de cada cena o espectador é convidado a observar com atenção quase clínica os gestos mínimos, os silêncios prolongados e as pequenas variações de comportamento que denunciam uma história afetiva, marcada pela espera, pela renúncia e por uma espécie de fidelidade a algo que já não existe da mesma forma. E nesse contexto o anel surge como o elemento mais poderoso da narrativa, não por sua presença constante, mas pela carga emocional que arrasta consigo sempre que aparece. Desde as primeiras sequências, o filme estabelece uma atmosfera de contenção, em que a câmera parece respeitar a distância emocional dos personagens, evitando invadir seus espaços de forma agressiva, e essa escolha formal reforça a sensação de que estamos diante de vidas que continuam a funcionar por inércia, mesmo quando o sentido original das relações já se perdeu, e o anel, como símbolo, encaixa-se perfeitamente nessa lógica, porque ele representa uma promessa que permanece intacta na forma, mas esvaziada no conteúdo, algo que ainda existe materialmente, mas que já não encontra lugar claro na experiência presente. Cena a cena, Toma constrói um retrato delicado da dificuldade de desapegar-se do passado, e há momentos em que o simples enquadramento do anel em uma mesa, em uma mão ou em um bolso parece carregar mais significado do que qualquer diálogo poderia carregar, e isso demonstra uma compreensão profunda do poder da imagem cinematográfica, capaz de condensar emoções complexas em um único detalhe visual. Comparando Toma com outros filmes que exploram relações interrompidas ou suspensas no tempo, percebe-se que aqui não há interesse em explicar as causas exatas da ruptura ou em apontar culpados. O foco está na consequência emocional dessa história mal resolvida, no modo como ela continua a moldar os comportamentos e as escolhas dos personagens, e o anel funciona como um lembrete constante dessa influência persistente, um objeto que impede o esquecimento completo e ao mesmo tempo dificulta qualquer recomeço verdadeiro. Em uma das cenas mais silenciosas e paradoxalmente mais intensas do filme, o personagem principal hesita diante de uma decisão simples, e essa hesitação se prolonga de tal forma que o espectador passa a sentir o peso daquela escolha como se fosse sua, e é nesse tipo de momento que Toma revela sua maior força, a capacidade de transformar situações banais em experiências emocionalmente densas, algo que reconheci de imediato ao lembrar de episódios pessoais em que decisões aparentemente pequenas carregavam implicações afetivas enormes e em que objetos guardados por anos se tornavam obstáculos invisíveis para seguir adiante. Do ponto de vista narrativo, o filme se organiza como uma sucessão de instantes mais do que como uma progressão clara de eventos, e essa estrutura fragmentada reflete com precisão o estado interno dos personagens, presos a lembranças que surgem de forma descontínua e que nunca se organizam em uma história linear, e o anel, ao reaparecer em diferentes contextos, ajuda a criar essa sensação de circularidade, de retorno constante ao mesmo ponto emocional. No desfecho, Toma opta por não oferecer fechamento definitivo, e essa escolha reforça a ideia de que algumas histórias não se resolvem, elas apenas se transformam em algo mais silencioso, mais contido, mas ainda presente, e quando o filme termina, o anel permanece como imagem mental, não como promessa de reconciliação, mas como símbolo de tudo aquilo que foi vivido e que continua a exercer influência mesmo após o fim, e é justamente essa recusa em simplificar a experiência emocional que faz de Toma um filme marcante, capaz de dialogar com o espectador muito além do tempo de projeção, transformando a espera e a renúncia em matéria cinematográfica de rara sensibilidade.